Bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia com o conteúdo do capítulo 6, Juízo Moral e Utilitarismo. Tratamos do tema da ética e moral na aula anterior. Nesta aula, iremos observar duas correntes acerca do comportamento ético que têm posturas bem diferentes entre si, a do juízo moral e a do utilitarismo. Antes de discutirmos o que são juízos morais, temos de partir do que são juízos. Juízos, como apresenta o filósofo alemão Immanuel Kant, são constatações, são cálculos racionais acerca da realidade. Existem, por exemplo, os juízos de fato e os juízos de valor. Se eu pego esse livro aqui e digo, esse livro é verde, isso é um juízo de fato. Ele é um juízo que está partindo meramente da observação da realidade, ou seja, eu estou observando e chego à conclusão de que o livro é verde. Se por um acaso eu digo, esse livro é bom, eu não estou ou mais partindo da realidade objetiva, estou partindo de um ponto de vista de um julgamento pessoal meu, ou seja, de uma avaliação que eu fiz e das minhas noções de o que é um livro bom ou um livro ruim. O Kant vai dizer que existe um tipo específico de juízo de valor, que seriam os juízos morais. Os juízos morais são juízos de valor que também se representam uma norma, uma regra a ser seguida. Ou seja, é o juízo moral que vai me indicar o que é certo ou o que é errado. Mas tá, e como é que esse juízo moral vai me indicar isso? Ela precisa ser universal. Ela tem de se aplicar a todos os indivíduos, tendo o mesmo poder que uma lei natural. Repare, não importa o seu posicionamento, a sua opinião, a lei da gravidade vai ser sempre a mesma. Para o Kant, da mesma forma, um princípio moral não pode ser algo mutável, tem de ser algo que, independente do posicionamento do indivíduo, vai ter sempre a mesma validade. Ela também tem que ter o ser humano como a sua finalidade, ou seja, ela não pode utilizar de seres humanos como meios, ou seja, você não pode usar uma pessoa para se beneficiar. E por último, elas têm de partir da autonomia do indivíduo, ou seja, quando o ser humano segue uma lei como essa, ele faz porque ele quer, não porque ele está sendo obrigado. Isso é o que o Kant chama de um imperativo categórico, ou seja, uma lei universal, racional, que tem o ser humano como finalidade. Ou seja, é uma lei moral que não pode ser questionada, como o nome já diz, é um imperativo, ele não é uma ordem. Mas aí é que tá, não é uma ordem vinda de uma outra pessoa, é uma ordem que vem da própria razão. Para o Kant, a verdadeira liberdade do ser humano seria seguir essa lei, essa norma orientada pelo imperativo categórico. Então, por exemplo, de acordo com Kant, a mentira não teria como ser permitida dentro do imperativo categórico. Por quê? A mentira é algo que não está relacionado com a verdade. A mentira, ao enganar outro indivíduo, você está se aproveitando dele, ou seja, você está utilizando o ser humano como meio. E da mesma forma, você não está dando direito a ele, você está negando a autonomia daquele indivíduo para quem você está mentindo. A outra corrente que nós podemos ver é a do utilitarismo. O utilitarismo está preocupado com as consequências de uma determinada ação. Ou seja, o que vai determinar se uma ação é boa ou ruim são as consequências dela para o maior número de indivíduos possíveis. Para utilitaristas, como por exemplo o britânico Jeremy Bentham, existe um cálculo racional a ser feito quando se quer agir. Ou seja, você deve se perguntar: essa ação vai gerar mais bem-estar ou mais sofrimento? E aí, a partir desse cálculo, é que você deve decidir se você deve agir ou não. Da mesma forma, para John Stuart Mill, também um autor britânico, vai dizer que, a partir desse cálculo, você também deve levar em consideração que certos bem-estares são preferíveis a outros. O Bentham argumenta que, por exemplo, certos prazeres que ele diz serem racionais são superiores a outros que são, digamos assim, prazeres mais ligados ao corpo.
Então, o que é que cada corrente dessas vai dizer com relação à ação humana? Se, por exemplo, perguntarmos ao Kant, mentir é errado, o Kant vai dizer que mentir contraria o imperativo categórico da verdade, ou seja, você está contrariando esse imperativo categórico, então você, obviamente, não está agindo corretamente. Se você perguntar ou ao Jeremy Bentham ou ao John Stuart Mill, eles vão perguntar: mentir é bom para quem? Em que circunstância? Se em uma determinada circunstância mentir vai gerar mais bem-estar do que falar a verdade, então para eles, do ponto de vista utilitário, mentir seria preferível do que falar a verdade. Ou seja, para os utilitaristas, o que importa são as consequências da ação. Se formos também levar em conta, podemos compreender a ética do juízo de valor como uma ética de princípio, ou seja, a norma vem antes da própria ação, enquanto que o utilitarismo preza pela consequência e não pela norma.